do Senhor a todos. Eu queria trazer nessa manhã uma reflexão aos vossos corações e uma palavra. Tem momentos na vida em que Deus diz não para a gente. E hoje você vai refletir nessa palavra que se encontra aqui no livro de Jó, no capítulo 35, no verso 12 e 13. Diz o seguinte: clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele pode dizer não quando isso for melhor para nós. Situações em que Deus sempre vai dizer não. Então quero levar vocês a refletir nessa manhã e falar alguns pontos para vocês. O primeiro passo, quando Deus diz não, quando há pecado. Lá em Isaías 59:2 fala o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então o primeiro motivo para ouvirmos o não de Deus é quando a base do nosso pedido está em pecado. Nós temos um exemplo na Bíblia, que é o rei Saul, lá no 1 Samuel 28:6. Saul, ele não ouviu a voz de Deus quando ele estava em pecado. Ele abandonou a presença do Senhor. Então não tinha como o Senhor falar com ele. Não tinha como o Senhor atender a oração dele, porque ele estava em pecado. Quando Davi pediu a Deus para construir uma casa para o Senhor, o que Deus disse? Que não era o momento. E logo, no decorrer dos anos, a gente vê Deus continuando o projeto dele na vida de Salomão. Davi fez toda a estrutura, deixou tudo, as medidas, como deveria ser o templo, e Salomão continuou o projeto. Porque o não de Deus naquele momento era para a não construção do templo. Era no tempo de Deus. Então a gente precisa se consagrar cada dia. E nós precisamos nos preparar para receber o que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes na nossa vida, a gente quer a bênção naquele momento, mas não é o momento de Deus. Deus, ele tem um plano. Deus tem um tempo dele. Então, outro ponto que eu quero deixar aqui para vocês é quando pode dar errado no futuro. Então, esse é o momento que Deus vai dizer não. Quando pode alguma coisa dar errado futuramente. Então, Deus já está avisando, Deus já está sabendo. Então, ele não vai dar para você nesse momento. Em Provérbios 16:1 fala o seguinte: o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. A bênção, ela vem do Senhor. E ela vem no tempo certo. Quando Isaac, ele queria ir para o Egito, o que aconteceu? O Senhor falou para ele que lá havia fome. Então ele não foi. Ele queria ir, mas a vontade do Senhor era outra. Então busque a vontade de Deus para a sua vida. Sempre vai ser o melhor. Outro ponto que eu quero deixar para vocês: quando Deus diz não, quando somos egoístas. Então lá em Tiago 4:13, ele fala o seguinte: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjastes em vossos prazeres. Então Deus, ele sabe a intenção do nosso coração. E por muitas vezes Deus diz não para o que desejamos, porque pode ser pior para nossas vidas. Então muitas vezes nós somos o quê? Egoístas. Paulo, ele lutou contra o espinho na carne, que servia para que ele não se engrandecesse, sempre estivesse em humildade diante de Deus. Então o Senhor lhe disse não. O que Deus falou? A minha graça, ela te basta. Então peça a Deus, limpe o seu coração. Amém? Então, se Deus disser não para você, então peça perdão por seus pecados, né? Deus, ele conhece o seu futuro. Não seja egoísta. É tudo no tempo de Deus. Muitas vezes, esse não é um trabalhar de Deus, porque no futuro ele quer te dar algo melhor. Então, entenda o não de Deus nesse momento como um sim. E não entre em projetos que futuramente você vai sofrer. Muitas vezes o não de Deus e você faz. E aí mais na frente você vai: ai Deus, por quê? Por que aconteceu isso na minha vida? Então, quando você foi buscar, você não buscou primeiramente a resposta do Senhor. Não era o tempo do Senhor agir na sua vida. Não era aquele momento. E você se embaralhou todo, porque você não buscou
a orientação do Senhor. Aquele não era o tempo. Uma bênção, quando ela é de Deus, ela não dá errado lá na frente. Quando é Deus que deu, você não perde. Quando foi Deus, se foi realmente Deus que deu, você não vai perder. Mas quando você busca através das suas emoções, através da sua decisão, você acaba dando errado lá na frente. Então entenda o nome de Deus, entenda o trabalhar de Deus na sua vida. Que Deus continue te abençoando, que você tenha um dia abençoado e que você possa ter entendido um pouco dessa palavra que eu quis trazer aos vossos corações nessa manhã. Que Deus continue abençoando sua vida em nome de Jesus.